A paz de Cristo, redimidos, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Oh, aleluia! Felicidade de estar aqui novamente. Eu vim aqui para fazer um convite também para você agora, antes da gente começarmos o nosso vídeo. Vai lá, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, comente, compartilhe também esse vídeo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela pode chegar no momento certo na vida de um irmão, na vida aí de alguém que está precisando, e glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Quero também aqui anunciar para vocês, né, que eu vou colocar aqui na descrição, tá, o link do meu e-book, né? O e-book A Decisão, o caminho que eu devo entender, tá? Um e-book assim que Deus me inspirou a escrever, com algumas estratégias ali de como batalhar em fé, tá? Algumas estratégias que eu tenho aprendido e tem dado certo, e eu coloquei neste livro aqui justamente para também abençoar outras pessoas. Amém? E então vai lá, acessa lá o link e já garanta o seu aí, seu e-book Decisão, o caminho que eu devo entender. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então vamos lá. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no dia de hoje. Lembrando também, antes de nós darmos continuidade, minha esposa Débora daqui a pouco está chegando aqui também para nos ajudar e nos auxiliar na palavra do Senhor, e glória a Deus por isso, tá? Então vamos lá, Gênesis capítulo de número 12, eu queria que você abrisse aí seu livro da Bíblia, o seu livro sagrado, tá bom? Em Gênesis capítulo de número 12, é o primeiro livro da Bíblia, tá bom? Primeiro livro do Pentateuco. Pentateuco, para quem não sabe, é Gênesis, Números, Levíticos, Deuteronômio e também Êxodo, tá? Esses são os 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, tá certo? Você precisa estudar esse livro. Esses 5 livros são excelentes, tá? Ensinamentos de Deus para que nós possamos viver ali uma caminhada com Deus ali mais fervorosa ainda com a nossa fé, tá certo? Então vamos lá. Gênesis capítulo de número 12, eu vou ler o primeiro versículo e o segundo versículo, mas depois eu quero que você leia o capítulo todo, tá? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção. Olha, meus irmãos, eu quero contar um pouco da história de Abraão para você. Abraão, ele vivia com o seu pai, seus irmãos. Eles viviam em Harã, tá certo? Foi aonde o pai dele era nômade, né? E o pai dele, em uma peregrinação aí desse nomadismo, vai até Harã após a morte do seu filho Harã e para ali. Primeiramente, nós não sabemos se o pai de Abraão, ele parou nessa cidade por chamar Harã, nome do seu próprio filho que faleceu, e deixou ali o seu neto Ló, né, para os cuidados dele, tá certo? Nós não sabemos se foi isso que aconteceu, se ele parou lá porque a cidade existia, ou se ele fundou Harã ali naquela região onde eles estavam passando, tá certo? Então, eles saem de Ur dos Caldeus, vai passando por algumas terras e param em Harã, tá certo? E ali mesmo em Harã, Deus conversa com o Abraão, com o nosso pai da fé, tá certo? Ele conversa com Abraão e diz exatamente estas palavras: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrei. Olha, meus irmãos, Deus tinha um grande propósito na vida de Abraão, ao qual a família dele estava bloqueando essas bênçãos de chegar na vida dele. A família de Abraão era uma família idólatra, era uma família que fazia deuses de madeira, outros deuses. Eles adoravam outros deuses, mas não adoravam o Senhor. Amém? Então, o Senhor vê a disponibilidade de Abraão, porque é isso que o Senhor busca, aqueles que estão disponíveis para Ele. O Senhor está buscando aqueles que estão buscando a Deus,
que estão disponibilizando a sua vida a Deus. E era exatamente isso que Abraão estava fazendo. Ele estava disponibilizando. Então Deus vai até Abraão, esquadrinha o coração de Abraão e fala: esse aqui é o vaso que eu vou usar. E aí ele diz a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abraão então recebe uma missão do Senhor, um mandamento de Deus. Ele recebe um estatuto e um juízo, ele recebe algo que está direcionando a vida dele ao progresso e à obra realizada de Deus na vida dele. Qual era isso? Era se afastar da família dele. Não era desamparar a família, mas era sair ali do meio, do convívio com a família, para que Deus pudesse usar Abraão em sua máxima de 100% da potência do poder de Deus, pudesse entrar em Abraão sem a intervenção de familiares. Eu costumo dizer isso, que em nossas famílias, às vezes, nós temos pessoas que estão no barco com você, que ao invés de remarem para frente com você, estão remando para trás. Você remando para frente e a pessoa remando para trás. Por isso que Deus diz: confia em mim, tá? Confia em mim, eu que vou te abençoar, eu que vou te enriquecer. Não é a sua família, não é aqueles que estão remando para trás. Às vezes não é só família. Às vezes tinha outras pessoas no meio de Abraão, porque ele diz parentela também. Então, a parentela de Abraão também poderia estar atrapalhando esse relacionamento dele com o Senhor. Esse objetivo alcançado na vida de Abraão. Amém, meus irmãos? Então, Deus diz o quê? Eu vou te abençoar e vou te tornar uma grande nação. Mas Abraão precisou se apartar da sua família. Então, quando Abraão decide sair da parentela, sair de sua casa e ir pegar todos ali, ele pegou a esposa, pegou o sobrinho Ló, pegou todos os trabalhadores que era da parte dele, já adquirida por ele, pegou o rebanho que era dele, que ele cuidava, pois quando ele trabalhava ali com o pai dele, cada um tinha a sua parte, ok? Então, Abraão, quando ele vai sair dessa parte da família dele, para ir aonde Deus estava dizendo para ele ir, que nem ele mesmo sabia para onde né? Abraão não sabia para onde, porque Deus disse: eu vou te dizer para onde você vai, mas primeiro se aparte, tá bom? Por quê? Porque a família estava atrapalhando este relacionamento. Então Abraão pega todo mundo e parte embora. Daí em diante, meus irmãos, batalhas enfrentadas por Abraão e vencidas no nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos começa a abençoar tão grandemente Abraão e direcionar Abraão, tá? Que todas as vezes que Abraão seguia a voz de Deus, ele era abençoado. E quando ele se desviava um pouco do caminho, tentando fazer a vontade dele mesmo, por medo ou por alguma coisa, do tipo descer ao Egito, e não confiar tanto em Deus, porque Abraão desceu para o Egito. Então aí é uma história para outro vídeo, obviamente, onde a esposa de Abraão fica cativa ao faraó, entre outras coisas. Mas voltando aqui ao assunto, tá certo? Quando Abraão seguia a voz de Deus, ele prosperava, ele era abençoado, a terra dele era farta, próspera, a terra dele era altamente fértil. As palavras que saíam de Abraão eram abençoadas, eram palavras que vinham de Deus, eram palavras de sabedoria divina e não eram palavras de sabedoria terrena. Amém? É isso que nós temos que entender. Então, ele precisou se apartar da família, da parentela, precisou da família, da parentela, da casa dele onde ele morava, com os pais, irmãos, primos, tios, trabalhadores, entre outros, servos, escravos, não sei na época lá o que tinha, mas ele precisou se apartar de tudo aquilo que era do pai dele e dos irmãos, para que ele pudesse ter o próprio negócio dele, que ele pudesse ter a própria prosperidade, que ele pudesse ter o próprio relacionamento com o Deus ao qual o coração dele estava testificando naquele momento
que era o Senhor dos Exércitos, o único Deus verdadeiro ao qual abraçou Abraão até o ponto de chamar Abraão de amigo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então é isso aqui, essa é a palavra de hoje. Hoje nós temos aqui Gênesis, capítulo de número 12, versículo de 1 e 2. Se você continuar lendo o versículo, você vai entender que Deus leva a Abraão para uma terra abençoadíssima que era Canaã. Deus queria o melhor para Abraão. Só que Abraão precisou. Eu fico imaginando, Abraão chegando nos pais, ao qual a cultura era o filho sempre estar ali quando o pai morria. Cada filho ali recebia uma parte da herança e era levantado o mais velho, e o mais velho geria, e assim ia acontecendo de geração em geração, e ali ia se tendo sempre o negócio de família ali próspero. Mas, meus irmãos, quando Abraão decide se apartar, eu fico imaginando a cabeça do pai, dos irmãos, dizendo: você é louco, você escutou uma voz de um Deus que nem sequer tem uma aparência, nem sequer é um Deus invisível, né? E você vai seguir essa voz? E Abraão diz: eu irei, porque foi tão forte dentro de mim isso, eu ouvi tão claramente, como se estivesse conversando com vocês, que eu vou seguir essa voz, que eu vou fazer aquilo que os meus antepassados fizeram, né? Que era andar com Deus. E olha, glória a Deus por isso. Amém? E olha quem chegou aqui agora. Aí! Olá, tudo bem com vocês? Glória a Deus! Vou colocar aqui, só dar uma ajustada. Oh, glória a Deus! Amém, meus irmãos? Então, retomando o raciocínio. Então, em Gênesis 12 vai contar essa história de como é o início de tudo, como Abraão aumentou o seu nível de fé, prosperou incontavelmente, tanto em terras, como em rebanhos, como em servos, como em ouro, como em prata, como em saúde, como em fertilidade. Abraão confiou tanto em Deus que aos seus 100 anos de idade ele tem o seu primeiro filho de um casamento abençoado por Deus. Amém? Que se chama Isaac. Né? Ele tem um outro filho chamado Ismael, o primogênito dele, porém foi com uma concubina, uma cultura deles na época, obviamente na nova aliança isso não é permitido, mas então Deus dá aos 100 anos de idade Isaac, um filho da promessa, um filho que manteve a prosperidade da família ali ao longo dos anos, por também adorar a Deus, seguir as suas palavras, seus estatutos, seguir aquilo que o pai fez, foi seguir a voz de Deus. Aqui em Gênesis 12, então, é o início de tudo. O foco nosso é aqui, às vezes é necessário. E a palavra diz: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome e tu serás uma bênção. Olha só, Deus fez cada coisinha dessa por partes na vida de Abraão. Tanto que hoje, 6 mil anos depois da época de Abraão, aproximadamente, 6 mil anos depois, Abraão ainda é lembrado como o pai da fé. Ele é lembrado como o homem que prosperou. Ele é lembrado como o homem que disse: eu recuso a riqueza de reis, porque é o meu Deus que me enriquece e não o homem. Esse é o Abraão. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Débora, você tem a dizer? Glória a Deus. Tá chegando aqui agora, né? Às vezes quer falar alguma coisa. Tava ouvindo. Espera aí, irmãos, vou só dar uma ajeitadinha na câmera. Glória a Deus. Vamos lá. Então, essa palavra é uma palavra, irmãos, abençoada, como toda a palavra de Deus, mas essa palavra para mim ela é muito especial, porque é uma palavra que o Senhor falou ao meu coração em 2021, quando eu fui convocada pelo Senhor Jesus a tomar a frente de uma batalha, né, dentro da minha casa, né, na minha família, no meu casamento. E o Senhor
falou comigo exatamente através, a primeira vez, foi exatamente através desse versículo em específico, né? Sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, e você vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí, em seguida, o versículo, né? E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, tu serás uma bênção. Então, esses 2 versículos, para mim, são muito especiais, eu guardo muito no meu coração. Toda a história de Abraão fala muito comigo, porque foi uma história que o Senhor me mostrou quando Ele quis me atrair para Ele. Quando o Senhor, Ele quis mexer comigo, me balançar e falar, se levanta, olha para mim, foca em mim, que eu vou fazer algo na tua vida. Oh, glória a Deus, né? Aleluia. Você não é essa situação que você está vivendo, meu irmão e minha irmã. Você está passando por essa situação hoje, mas o Senhor, Jesus, Ele olha para você e Ele não vê essa situação como sendo você. Ele olha para você e Ele vê uma preciosidade que o Pai criou, que o Pai fez com todo amor e carinho para viver o melhor, para viver a promessa. Assim como Isaac foi o filho da promessa de Abraão e Sara, né? Sim, nós temos promessas de Deus para viver em nossas vidas também. Filhos que estão sendo gerados, né? Então o Senhor, Ele quer gerar, né, essas bênçãos em nossas vidas, assim como fez na vida de Abraão, da família dele. E eu creio que essa palavra é uma palavra que fala com a gente, principalmente assim, momentos que a gente para pensar e fala assim, nossa, eu não sei o porquê que Deus me colocou aqui. Eu não sei o porquê que eu estou indo para tal lugar, ou para tal empresa, ou para tal residência, né? Mudanças, né, que nós passamos em nossas vidas. E às vezes a gente olha e pensa assim, eu não sei o porquê que eu tô nessa situação. Eu estava tão bem onde eu estava confortável, estava tranquilo, estava cômodo para mim. Eu me sentia bem, não precisava mudar. Mas Deus, quando Ele quer fazer algo maior na tua vida, Ele quer te levar, irmãos, para um outro nível. Então é igual um jogo de videogame, quando a gente precisa subir de nível, né? Sim. Num joguinho ali que tem fases, a fase que a gente vai terminar ali para subir o nível, ela tem um desafiante. Exato. Né? E a gente tem que derrotar o desafiante para passar para uma outra fase, que geralmente também é uma fase mais difícil do que aquela que a gente estava, né? Concordo. Então, assim, quanto mais a gente quer subir, irmãos, mais a gente tem que saber que a gente vai enfrentar desafios. Vão vir levantes e vão vir situações para, né, fazer com que a gente queira parar, queira duvidar, se a gente realmente está no caminho do Senhor ou não. E aqui, como a gente vê, Abraão não sabia para onde Deus estava enviando ele. Deus não virou para ele e falou assim, olha, Abraão, vai para Canaã, que é para lá que eu quero que você vai. Não, ele obedeceu a Deus sem saber exatamente para onde ele estava indo. Porque aqui diz, eu te mostrarei qual é. Sim. E até hoje em dia, irmãos, é assim que Deus faz com a gente. Pelo menos na minha vida, na vida do meu marido, né, amor? Exatamente. Na nossa vida tem sido assim. Foi assim. O Senhor, Ele fala pra gente para onde é pra gente ir. No início a gente não sabe para onde é, mas a gente sente que tem que ter uma mudança. Sim. Às vezes é uma mudança de emprego que Deus fala, às vezes é uma mudança de escola dos filhos, às vezes é uma mudança de faculdade para você, às vezes é uma mudança de vizinhança que você vai fazer, às vezes, como o William falou, é uma mudança de, sei lá, de repente não ser mais tão filhinho, filhinha da mamãe, viver lá enfurnado na casa do pai e da mãe, né? E ter a sua vida particular com a sua família, com o seu marido, a sua vida, né? Por você mesmo, né? Sem ser tão dependente ali dos parentes. Então, cada um de nós é uma situação, e aí você tem que se colocar aqui, no lugar de Abraão, para entender o que o Espírito Santo está te falando, está te conduzindo. Exatamente. Então, essa palavra é uma palavra que o Senhor usou para nós também no início desse ano de 2022, né? Exatamente. Foi uma palavra que o Senhor falou conosco sobre mudança mesmo, né? De física, de lugar, de ambiente. E no início a gente não sabia para onde era, assim como com Abraão. Exatamente. E aí levou um tempo para a gente entender, né, que era realmente um final de um ciclo para o início de outro na nossa vida, e aceitar. Eis-me aqui, Senhor, nós vamos para onde o Senhor mandar. E nós viemos.
Com E certeza. glória a Deus, porque Glória a eu Deus creio por isso. que tudo que o Senhor faz para nós, irmãos, não é para nossa vergonha, não é para a gente ser um derrotado, não é para a gente se sentir triste, depressivo, porque deixou alguma coisa ali para trás e tá indo para frente. Não. A verdade é que é isso que o inimigo quer que a gente pense. Exatamente. Ah, eu tava melhor antes. Ah, eu tava mais fácil. Ah, mas Exato. agora é tudo novo. Longe de todo mundo. Em outro lugar que você não conhece. Mas se o Exatamente. Senhor está à frente, meus irmãos, dessa mudança, desse novo local, dessa nova fase da tua vida, glória a Deus, vai ser só vitória, vai ser bênção. Exatamente. Entende? Então é isso que nós temos que entender, né, amor? É isso que eu tô falando. Na nossa vida particular, por exemplo, às vezes Deus tira todo mundo de volta. O que aconteceu com Abraão? Deus tirou todo mundo dos familiares dele em volta dele. E deixou somente a família. Os servos, ali que ele tinha que fazer os pagamentos. E isso talvez esteja acontecendo hoje na sua vida. Né? Talvez hoje você esteja perdendo sócios. Talvez hoje você esteja perdendo a parentela, né? de um negócio. E talvez isso não seja a primeira vez. E Deus está permitindo você começar a caminhar com as próprias pernas. Quantas vezes eu recorri aos meus pais, à minha mãe na realidade? Quantas vezes eu recorri à minha mãe? Ah, mãe, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu não tenho... Isso pode acontecer, tá certo? Mas não pode virar rotina. O pai de Abraão estava sendo uma bengala para ele. E aí Deus falou o que para ele? Sai daí, porque eu que sustento você. Eu é que direciono você. Não é o seu pai, seus irmãos ou os deuses deles, os deuses pagãos deles. Mas sou eu, o Senhor, que te enriqueço, te prospero e te abençoo. E quantas vezes isso não aconteceu na minha vida? Deus dando a permissão para eu aprender, colocando as situações para eu parar de solicitar o socorro da minha família, para que eu dependesse do Senhor e não do homem, mas para que eu dependesse das bênçãos de Deus. Amém, meus irmãos? Isso pode estar acontecendo na sua vida hoje. Isso pode estar acontecendo. Deus está permitindo, então, você crescer nesse momento. É o que a Débora falou. É o próximo estágio. É o fim de um ciclo. E agora é o início de outro. Mas Deus quer que você ande com as suas próprias pernas. Deus quer que você ore, que você tenha fé na palavra dele, que você aprenda mais dele e leve a palavra dele mais a sério do que você nunca levou. Que você coloque as palavras dele em primeiro lugar, que é a verdade. Coloque Deus em primeiro lugar. Abraão, quando chega na nova terra dele, onde não tinha mais família, onde não tinha mais nada, Deus diz, agora é aqui. Abraão vai, e a primeira coisa que Abraão faz quando ele chega é erguer um altar para o Senhor, para dizer que ali há um Deus verdadeiro, que tem relacionamento com o homem, e que realmente abençoa, prospera, direciona, protege, fortifica, fortalece, e te abraça e te ama. É isso que é o X aqui na questão. Então, Deus está dizendo isso aqui para você hoje que está assistindo aí esse episódio, para que você comece o ano de 2023, mais fortalecido, mais, como posso dizer, mais maduro na palavra do Senhor. Chega. E não tem idade para isso. Você pode ter 20 anos hoje, você pode ter 40, 50, 60. Deus está dizendo para você nesse momento, eu sou o teu suporte. Eu sou aquele que te enriquece, que te dá saúde, que te prospera, que te dá fartura, que fortifica a sua terra, que fortalece a sua família, os seus laços matrimoniais com a sua esposa. Eu sou aquele que dou tudo isso para você. Isso não vem do homem, vem de mim. E se você continuar buscando em homens, você vai cair. Porque está confiando em homens e não em Deus.
Na verdade, quando a gente entende que Deus, Ele é o suficiente na nossa vida, e isso eu creio que já é uma chave, que quando ela é despertada dentro de nós, aí sim, a nossa vida, ela começa a ir pra frente e vai subindo, subindo, subindo como um foguete mesmo. Exatamente. Porque enquanto a gente achar que seguir a Deus ainda é depender de banco, de mãe, pai, avó, enfim, seja lá de quem for, esposa, não sei. Se ainda acham que depender isso, de pessoas, de situações aqui físicas, eu estou querendo dizer, é o que vai ser suficiente para a sua vida, né, progredir, você tá pensando de uma maneira ainda que é errada. Você ainda está precisando entender que o Senhor, Ele diz que buscai a mim, me busca, vem me conhecer, vem colocar a direção da tua vida na minha mão. Exatamente. Que eu vou acrescentar na tua vida todas as outras coisas que são necessárias para você. Eu vou suprir todas as suas necessidades. E a gente está falando de vida financeira aqui, né, tem toda a prosperidade de Abraão, tem tudo a ver, mas é em qualquer área da tua vida, irmão, irmã. É num casamento com muito amor, é num filho obediente, é numa relação saudável entre você e seus pais, é numa mudança de maneira de olhar para a vida mais positiva, mais alegre, mais sorridente, mais otimista. É na saúde. Às vezes você tem uma luta na saúde muito grande, há muitos anos, você já está desanimado porque você é um cristão e você está vendo que não está indo para frente. As suas orações, você não está obtendo resultado. Irmãos, reflita qual é a chave que precisa ser virada, despertada dentro de você. Amém. O que ainda está acontecendo, Aleluia, que ainda não está permitindo Deus de te entregar a bênção, porque a bênção do Senhor, elas estão todas prontas e preparadas para cada um de nós, irmãos. Amém. Essa bênção que você está esperando, exatamente essa, ela já está pronta e feita. Aleluia. Pensa num pacote de presente lindo o Senhor tem para você. É essa bênção que você está esperando. Mas aí você tem que analisar dentro de você. O que eu ainda estou precisando mudar em mim, na minha situação, para poder receber do Senhor essa bênção. Exatamente. Essa que é a chave. Entender que a nossa vida, o suficiente nela é o Senhor. A gente não precisa de outras coisas. Não. A gente precisa dele. E isso sim, não pode faltar na nossa vida. Exatamente. Não foi à toa que Jesus disse, né? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O reino de Deus é a sua justiça. Exatamente. Toda a justiça de Deus, todo o reino dele é o suficiente, em primeiro lugar, na sua vida, para que você tenha tudo em abundância aqui nessa terra. Vida e vida com abundância. Vida e vida com abundância. Amém. Jesus veio para isso, meus amados. Amém. Glória a certo? Deus. Glória a Deus. Então, essa é a palavra que nós temos para o dia de hoje para você. Vai falar ao seu coração essa palavra e que vai direcionar aí a sua vida, com certeza. Compartilhe com outras pessoas. Não esqueça de deixar o seu like, comente aí embaixo, tá bom? E também acesse o link lá, dá uma olhadinha lá no e-book, como eu falei aqui no início do vídeo, tá certo? Acesse lá, dá uma olhadinha, adquira o e-book, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo aí da sua família esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ser bênção, em nome tá? de Jesus, Deus está direcionando-nos para a maturidade espiritual. Deus está nos direcionando para as bênçãos dele, o caminho mais que excelente que é Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Glória então fica aí para você esse vídeo, tá? Um forte abraço. Um abraço a todos. Deus abençoe sua vida, sua família, tá certo? Seus negócios, sua saúde, e em nome de Jesus. Amém? Amém. Tchau, tchau.